uma aula com a Júlia hoje. Gente, Nossa, o conteúdo desse aqui é difícil, cara. Você tá tendo uma sessão de terapia aqui ao vivo, no Allcast, de grátis também. Então, não custa nada você se inscrever. Então, é importante essas dicas, né, Júlia? Não, e o detalhe, né? Ela foi lá, continua estudando por 20 anos, né? Estudando até hoje. Aí traz um conteúdo desse aqui você pode pessoa perguntar, entender de forma tranquila ali. Exatamente. Vamos ajudar aí, pessoal. Ô, Júnior, outra coisa que eu tenho... Assim, coisa que eu vou tirar umas dúvidas que eu tenho da minha cabeça. Porque eu sou um pouquinho TDAH, hiperativo. Então, por que tá acontecendo isso, Júnior? Você vê muita criança hiperativa. Você vê muito TDAH. O que é o TDAH? Sim, é um transtorno de... Porque não tinha antigamente isso aí, na época do meu avô, não tinha. Hoje não sabia. Então, mas... Tinha, mas não sabia. Né? Mas eu acho que a gente vive, né, essa questão... É quando você fala dessa inquietude, né? Cada momento da vida, né? Cada época, eu acho que a gente sinaliza ali, né? O momento que a gente vive. Se a gente for de 30 anos atrás, 40 anos atrás, é uma outra situação. Né? Mas acho que isso vem, né? O transtorno de hiperatividade, essa questão da ansiedade, mas pelo mundo contemporâneo, pós-moderno agora que a gente vive, onde a gente tem muita informação. A criança de agora, né? Essa cobrança, né, que a gente tem, né, do dia. Muita informação, muita notícia. Antigamente tinha que pegar o jornal, abrir o jornal e ver no outro dia. Agora a gente sabe tudo. Mas aí vem uma questão, Rick, que eu acho muito importante a gente falar. Por exemplo, quando a gente pensa em ócio, né? Lembra da sexta? Da minha época, então assim, fora do expediente. Então o que acontecia? A gente ia trabalhar na hora do almoço, né? Os pais ali da minha época, anos 80, 90, tinha telefone em casa. Então ele ia trabalhar na hora do almoço, ninguém ligava para ele almoçar. Depois das 5, 6 horas da tarde, ele ia descansar. Hoje não. Hoje o celular tá ali na hora do almoço. Quem tinha telefone era 20 mil reais pra ter o direito a ter uma linha Tem fixa. que rir pra não chorar, porque é pura verdade, né? Mas a gente não tinha, assim, as pessoas não incomodavam, porque a gente tinha o tempo pra descansar, pra dormir. Pra dormir, né, na hora do almoço. Nossa. Hoje a gente não consegue. Saudades. Não tem. Né? Porque eu até me policio, né? Às vezes, assim, a questão, a gente vai mandar mensagem pra pessoa, pro arquiteto no sábado, a gente vai mandar mensagem pro advogado, a gente vai mandar pro médico. Depois do expediente também. Fora do horário. Então a gente faz muito isso. E aí as pessoas estão bombardeadas, né, desses estímulos e não conseguem descansar na hora do almoço, né? Tem que estar sempre 100% ligado. Ali pra filha, pra família, né? É difícil, né? Isso. Porque o celular acaba te atrapalhando ali também nesse momento, né? É complicado. Porque às vezes a criança quer conversar, quer te contar uma história, contar como foi na escola, e às vezes a mãe tá ali, tá, depois a pessoa fala, eu te contei aquele dia, você me contou? Você não prestou atenção? Eu não posso nem falar nada de... Eu passo muito por isso, porque é muito complicado, né, Júlia? Nesse mundo que a gente vive, porque você tá ali, você tem que dar atenção, ao mesmo tempo tem que trabalhar, porque isso aqui também a gente usa para trabalho, então é complicado. Então, tem a ver também isso aí com muita depressão hoje em dia, hoje a gente vê muito caso de depressão, muita gente, triste mesmo, né? Pra baixo. Mas a tristeza também faz parte da nossa vida, né? Eu acho que a gente olhar, porque tudo também, a gente fala, é depressão, né? A melancolia, a tristeza, ela é importantíssima na nossa vida, né? Então, assim, quando eu tenho um luto, lógico que eu vou ficar triste. O luto, quando eu falo, não é só, assim, perder uma pessoa, né? A morte ali. Mas também o luto de um papel social, eu tinha um emprego, eu perdi, né? Eu tinha, sei lá, trabalhava 20 anos numa empresa, ela acabou falindo, desse papel que eu desempenhava ali. O luto vem de várias formas na nossa vida, né? Então, acho que a tristeza, o luto, a gente tem que passar por ele, né? A gente vai ficar ali triste mesmo, a gente tinha aquele objeto, a gente fala objeto na psicanálise, que a gente perdeu ali aquela pessoa, eu não tenho mais para quem endereçar aquele amor, né? Aquela pessoa já não está mais ali. E aí, o que acontece, né? A gente não tem mais para quem investir, né? E aí a gente fala assim, desvitalizado, sem energia para a vida, né? Tanto que depois que a gente vai, com o tempo passando, a gente vai começando a viver de novo, a ter sonhos, desejos. Então, né, é importante também passar pelo luto, pelas dificuldades, né? E teria alguma estratégia pra... Tem uma pergunta aí, Barbosa? Fala aí. Não, a pergunta é minha. Né? É a sua. Tem o pessoal mandando lá. Pode ler. Marilene Mendes. Júlia, pode a minha pergunta? Então, qual é a situação mais difícil que você já enfrentou no trabalho? Mas, Marilene, será que é situação de paciente ou pessoal? Vamos falar dos dois, aproveitar a pergunta?
Então, Marilene, assim, o que é mais difícil, como eu trabalhei na saúde mental, então tinha pacientes que tinham surto psicótico, né? Então, assim, às vezes um paciente... Durante a sessão? Já aconteceu de paciente, assim... Meu Deus não, do céu. eu posso dizer assim, paciente que em surto psicótico, né, questão de delírio, alucinação, e às vezes é persecutório, né? O paciente acha que tem pessoas, né, ou vozes, e às vezes levar uma arma branca, né, pra dentro da bolsa, e você ali olhar e perceber, né? Então, a gente tem situações, porque a gente convive, o paciente tá fora da realidade, então ele realmente, pra ele aquilo é real, né? O delírio, a alucinação, quando o paciente está em surto, aquilo é real, né? Então, sim, pacientes que, né, como eu trabalhei no CAPS, em surto psicótico, a gente fica ali, às vezes tem que chamar, né, o pessoal para conter, quando vai para uma internação compulsória, né, que a gente fazia, né, as meninas da parte da enfermagem, a contenção. Então, são situações tristes também, né? Porque a gente vê o paciente ali, né, em surto, não é fácil. Ala Barbosa, manda aí a sua pergunta, Sá. Não, eu ia fazer com relação ao luto. Uhum. Eu sei que cada um, né? Mas tem um período aí, de maneira científica aí, que durante tanto tempo você vai viver e após X período passa. Na verdade, eu acho que, lógico, a gente vê muito isso, né? As fases do luto, né? Como você passa pelo luto. O luto, como eu falei, é perder aquela pessoa, aquilo que eu investi, o amor, que eu tinha afeto por aquela pessoa e não tem mais ali, né? Aquela pessoa não está mais ali. Então, você passa por esse processo, só que você também oscila muito. Então, tem momentos que você vai conseguir, depois de um tempo, 6 meses, 7 meses. Vou dar um exemplo, né? Você começa até, às vezes, você sair, se você perder um filho, você tem outro filho, você vai ter que, né, ter uma comemoração da escola, você vai com ele, né? Tem momentos que você está até sorrindo, mas daqui a pouco você também, chora, se angustia, sofre, né? Então, são esses processos, porque quando a gente perde alguém, é muito comum a gente, né, conversar com Deus, falar, por que você fez isso comigo, Deus, né? Por que isso aconteceu comigo? A gente não querer viver, não ter mais vontade, né, de investir na vida, né? Porque a gente perdeu a pessoa que a gente ama. Então, assim, são momentos de muita dor. É importante a gente passar por essa dor, sentir tudo isso mesmo, né? Buscar uma ajuda profissional, porque ela também vai poder nos ajudar nesse processo do luto, né? E também, assim, a rede de apoio. O quanto é importante a família também, né? Tá junto de você, quando você tem um companheiro que te ajuda, né? A família também é muito importante no processo do luto, né? Não, importante mesmo também, vamos enaltecer a sua profissão. Porque como deve ajudar a gente como pai, você, né, mãe, a gente não pode nem imaginar uma coisa dessa, né? Então, imagina a mãe no luto de um filho, eu acho que a importância da família, claro, para dar aquela força, mas a importância do seu trabalho, né, Júlia? Sim. Eu acredito que deve ser muito importante mesmo. Você deve mudar, assim, a vida da pessoa, porque o momento mais difícil você tá ali. E imagina, eu fico me colocando no seu lugar. Como deve ficar a sua cabeça? Eu acho que você consegue, mas deve ser muito difícil, Júlia. É difícil, porque é difícil você, assim, quando a gente fala difícil, a pessoa ali, né, ela tá sofrendo, né? E é difícil a gente... Lógico que a gente também tem empatia pelo outro, né? É uma dor ali. Por isso que eu falo, quanto a nossa profissão tem que ser vista com muito cuidado, com muita ética, né? Porque é a vida do outro ali, é o sofrimento, é a dor que ele me traz, ele confia também a história dele a mim, né? Essa relação de confiança, ele tá confiando, né? Na nossa relação ali terapêutica. Sim, né? Então, por isso que eu falo, uma relação ali de troca também. Eu vou até aproveitar aqui que eu tô com você. Eu tenho eu não sei se é síndrome do pânico, alguma coisa assim, mas eu tenho alguma coisa assim que com a morte, assim, meu Deus do céu, eu fico desesperado, tem hora. Que é um negócio, que é a única certeza que a gente tem. E é até ruim falar sobre isso, mas aproveitando que eu tô com você pra tirar essas dúvidas, né? Acredito que deve ter muita gente que passa por isso, então é interessante a gente falar, né? Às vezes a pessoa tá angustiada ali, tá mal, caramba, o que tá acontecendo? Como que a gente consegue tirar isso da gente? É só fazendo terapia mesmo? Porque a angústia, é importante a gente passar por ela. Eu acho que a gente vive num momento hoje da vida que a gente quer o quê? Se anestesiar, né? Eu acho que a gente fica buscando recursos, né? Não que a psiquiatria ela vem para nos ajudar, os psicotrópicos, mas quantas vezes a gente está buscando auxílio, né? Em outras questões ali da vida, né? Buscando outros objetos ali para nos compensar, para a gente fugir de entrar em contato da nossa dor, da nossa angústia, quando você fala. Acho que a morte, eu acho que a gente também tem uma questão com a morte, né? A gente não conversa sobre ela.
né? Porque é uma certeza que a gente tem, da finitude, Nossa. né? Todo mundo vai passar por isso. Mas eu digo que, às vezes, a criança, a gente também tem muito isso, né? Não sei se vocês, com os pais de vocês, não pode ir no velório, não pode, né? A criança não leva no velório. Mas não, acho que a gente precisa, assim, não sei se o termo seria esse, mas naturalizar a morte. Quando você leva uma criança desde pequena, porque a morte ali, né, o velório, é um ritual de despedida. Você tá ali se despedindo da pessoa, né? Simbolicamente, você tá ali tentando internalizar, né, aquele luto, aquela partida. Então, você tá vivendo ali, se despedindo dela. A criança também, o adolescente, é importante que ele vai se despedir. Por que a gente vê hoje, né, pós-pandemia, quantas pessoas não puderam viver o luto dos parentes, das pessoas queridas, porque não tiveram esse momento né, de viver esse luto, de ir ali no velório, né, de chorar, de estar ali com a pessoa. Não, né? Então, acho que isso qualquer idade, criança, adulto, enterrou ali muitas pessoas da família, o quanto isso é doloroso, você não ter esse momento ali, né, do luto, da despedida. Então, vamos aproveitar e falar da parte boa agora, pra gente valorizar o tempo com a família, porque pra gente, às vezes, dá valor só, igual você vê, por exemplo, tem muitos casos que a pessoa só reencontra ali no velório de um parente. Isso. Por que não fazer isso em vida, né? Isso. Não é verdade? É a parte boa, você pode ajudar nisso também, né? Falar, gente, aproveita aí, você que tá brigado com a sua mãe. Pô, um dia você vai pro saco. Então vamos lá, tenta renovar ali as amizades que você perdeu. Não adianta ficar guardando coisa ruim, né? Ou então gente que não agrega, beleza, tchau. Não precisa agregar, tchau. Mas, pô, alguém da família, às vezes você tá brigado com a família, com a mãe, né? Então é importante você dar valor em vida, né? Eu acho que é isso também, né? Da gente valorizar a vida, né? O quanto a vida é potente. Como eu falei, eu acho que nos meus 42 anos eu fui realizar um sonho. A gente pode, né, repensar, reavaliar. Não é porque eu pensava isso há 5 anos atrás, há 1 mês atrás, há 3 meses atrás, eu não posso mudar a minha opinião, reavaliar, repensar, né? Às vezes a gente é muito isso. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, né? A gente está sempre em processo de aprendizagem. Eu falo que eu estou sempre na condição de aprendiz, estou sempre aprendendo. E que delícia estar sempre aprendendo, não é? Muito bom. É muito bom aprender, eu gosto muito, adoro. Né? Cada hora me aventurar em alguma coisa nova para aprender. Eu acho que é isso também. Quando você tem uma dificuldade na família, né? Como você falou, se é algo também que te faz bem, que você pode reavaliar. Agrega, né? Agrega, agora, né? Se não tem jeito, fica longe. Né? Aí também não dá, né? Quando você vive uma relação que não faz bem para você. Isso. Mas se é algo que você pode reavaliar e pensar, por que não, né? Por que não, né? Você até comentou também, é um tabu, assim, pra falar dos adolescentes que você atende, né? A gente pode entrar nesse assunto de... Porque ajuda as mães aí, né? Porque deve ter muita coisa complicada a respeito disso, de adolescentes, de abusos e tal. E a importância de falar desde pequeno sobre sexualidade com o filho, com a criança. Isso é importante falar, né? Inclusive, eu tinha uma pergunta aqui já pronta pra isso. Então, manda aí. Parece que combinou, mas não foi combinado, né? Parece, né? Parece. Ô, Júnior, a partir de que idade? A partir de que idade a gente começa a falar sobre sexualidade com criança ou adolescente? Sim. Bom, assim, eu tenho minha especialidade em terapia sexual, né? Na parte de sexualidade. E a gente, ainda, mesmo nos dias de hoje, a gente vê a sexualidade como um tabu, né? Como um tabu, como se a gente não pudesse falar com a orientação sexual no sentido das escolas, né, das relações. É importante, eu atendo muito adolescente, né? Se a gente entender que, né, não conversar... Eu sei que às vezes é difícil pra gente conversar com os filhos. Eu tenho uma filha adolescente, né? Como que é o nome da sua filha? Isabela, um beijo pra você. Obrigado, viu? A mamãe tá dando uma aula aqui hoje pra gente. Beijo, Bela. Bela! Então, assim, eu tenho uma filha adolescente e, às vezes, assim, é difícil a gente falar com os nossos filhos o que a gente também não teve na nossa geração, né, da nossa orientação com os nossos pais. Mas se a gente não fala, eles vão lá no Google, eles pesquisam, eles sabem tudo. Hoje em dia ainda? Tudo. Tudo na mão ali, né? Tudo na mão. Na nossa época não era nada disso, né? Na minha época, acho que eu sou, né? Não, então... não, é a nossa época. Nossa época. Então, assim, você conversar. Eu sei que é muito difícil, né? Eu falo, né? A gente ser pai e mãe, a gente falha bastante, né? A gente é imperfeito. A gente também aprende com os nossos filhos, né? O quanto a gente aprende.
mas ter esse espaço de escuta, né? De falar com o filho. Eu sei que às vezes a gente não vai conseguir falar, assim, por exemplo, o que é difícil? Vou falar com meu filho sobre, por exemplo, a primeira menarca, tem coisas muito básicas. Acho que às vezes o que é óbvio, nem sempre as pessoas, né? O que tá tão na nossa frente, que é óbvio, mas a gente, eu tenho dificuldade em fazer. Às vezes explicar para a filha da primeira menarca, quando vem a menstruação, como tem que fazer com o absorvente. Gente, coisa simples, mas tem famílias, tem mães, né, pais, quem faz a função ali materna, tem muita dificuldade de explicar pra criança, levar no ginecologista, filha. Isso. Tem muitas que nem faz nada isso aí, né? Assim, aí a adolescente começa a vida sexual, né? A gente sabe que acontece. E aí também, quando ela tem essa mãe que vai lá no ginecologista, que explica, que orienta, né? Tem todo esse... a gente fala que ninguém tá aqui estimulando a erotização, não é isso. Mas saber que a gente vive uma realidade. Gente, se cuide, né? Se preserve, tem tudo isso aí. E entender pro adolescente também que o corpo dele é um templo dele, que ele precisa se preservar, né? Hoje a gente vê as relações, né, afetivas muito, assim, superficiais, né? Muito. Né? Essa coisa do se relacionar... Vai no baile funk lá, e aí, né? Hoje em dia, carnaval sai beijando 200 lá, e aí? Então, acho que a gente conversar com os nossos filhos, né, sobre essa questão do corpo, quando eu gosto de alguém, quando eu me relaciono com alguém, né, tem um afeto ali, tem uma relação estabelecida, né? Eu acho que é importante, quanto mais os filhos também, lógico, que primeiro eles nos vê como pais ali, como autoridade, mas também naquele lugar que eu possa me sentir seguro para ir conversar com aquela mãe, né? Que eu possa conversar com ela. Eu sei que não é fácil, quando eu falei, não é receita de bolo, mas é uma construção na nossa relação com os nossos filhos, né? A gente vai construindo, acho que essa é a palavra, uma construção.